Olá, pessoal! Eu tinha prometido que eu ia gravar um vídeo sobre o meu curso na Itália, então sobre os valores, como foi, que eu fui estudar lá, por quê e tudo. Estudar em Florença era um sonho que eu tinha há muitos anos já. Eu queria muito, gostaria muito de estar fazendo um curso em Florença. E eu sempre pesquisava instituições que ali tinha, os cursos que tinha, as possibilidades que tinha de estar estudando lá. E esse ano eu comecei a pesquisar mais, aprofundar mais nisso, que eu queria fazer no meio do ano um curso lá. E foi quando eu já seguia, na verdade, essa instituição, que é a Florence Classical Art Academy. Eu já seguia ela e seguia outras também. E aí, nesse período, eu comecei a pesquisar e vi que lá tinha um curso que era bem interessante, que era o de Portrait. De Portrait, não, de Plein Air e Portrait. Que era o Plein Air é quando é o desenho ao ar livre, né? Então a gente fazia paisagens e tudo. E o Portrait, que era o de fazer retratos. E eu fiquei muito interessado. Falei, nossa, eu quero muito fazer esse curso. Aí eu olhei em outras instituições também, vi as grades deles, e o que eu vi que tinha o melhor custo-benefício era esse da Florence Classical Art Academy, que era um workshop de um mês. E eu falei, quero fazer isso. Ele acontece uma vez só no ano, porque tem outros que é dividido, né? Às vezes é só portrait, às vezes é só plein air, e esse era junto. Então eu falei, eu quero fazer esse, que é dividido, né? Os dois cursos em um, né? E eu decidi ir para lá fazer esse curso. Eu falo melhor italiano do que inglês, e aí eu pensei, vou fazer, né, na Itália em italiano. Só que os cursos lá são em inglês, então na maioria das instituições que eu vi, tem cursos, eles oferecem curso em inglês. Isso eu entendi mais porque depois que eu estava lá, porque vem alunos do mundo todo estudar ali em Florença, e geralmente não tem italiano na sala. Na minha sala, pelo menos, não tinha, na minha classe era só estrangeiros, de diversa parte do mundo, dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Rússia, Finlândia, e entre outros países, sabe? Alguns países árabes. Então, eu vi que eles oferecem inglês exatamente por isso. E então eu falei, vou aceitar esse desafio, apesar do meu inglês não estar tão, na época não estava tão desenvolvido, eu falei, vou fazer isso. E chegando lá foi interessante que os professores, eles também falam italiano, então às vezes eu tinha dúvida, eles falavam italiano comigo, e isso foi muito bom. Então eu decidi fazer esse curso lá, e aí eu fui e fechei com eles, e agora eu vou falar com vocês como foi, o que eu gastei, os valores de passagem, de tudo do curso. Quando eu viajei para lá, o euro estava na faixa, eu paguei uma média de 6,60 em cada euro, porque eu cheguei a pagar de 6,90 a 6,40, então ficou nessa média de 6,60, fazendo os cálculos. O curso, que era esse curso de um mês que eu ia fazer, só o curso, pessoal, sem material, sem hospedagem, eu paguei 1.900 euros, o que daria em reais 12.540 reais. A passagem aérea, eu fechei o curso muito rápido, então eu fechei o curso assim bem, faltava um mês e pouquinho. Quem quiser já fechar o curso, já tá as matrículas abertas agora, se eu não me engano, pelo site deles, então ficaria mais fácil, né? Eu fui fechando tudo, faltava menos de um mês, ali um mês e pouquinho, para menos de um mês. Então eu comprei a passagem na época, eu paguei R$ 5.660, ida e volta, de, de Belo Horizonte para Roma. E paguei o seguro viagem, porque quando a gente faz uma viagem é importante ter o seguro viagem, né, que cobre. Então, se acontecer algum acidente, se você tem alguma doença, então esse seguro cobre isso. Ou se precisa acontecer alguma fatalidade, né, precisa de transporte, o seguro então cobre muitas coisas. Então, eu paguei no seguro R$ 758,53. É importante pôr centavos, né, que eu não tinha posto na anterior. E sobre a hospedagem, eu procurei muito, eu não queria pagar uma hospedagem acima de 1.000 euros, porque como estava em cima da hora, estava difícil encontrar hospedagem. Eu tentei com um amigo meu também que mora lá, ele não conseguiu nessa faixa de 1.000 euros. Aí eu enviei uma mensagem para a faculdade. Então, assim que eu enviei a mensagem para a faculdade, eles falaram que tinha uma vaga em um dos apartamentos deles, porque eles alugam apartamentos para os estudantes, que é uma academia, né, uma faculdade mesmo. E aí eles alugam o apartamento, aí tinha uma vaga e custava 820 euros na época. Então, em reais dá 5.412 reais, isso para um mês em Florença. Em Florença é comum mesmo, os aluguéis lá são mais caros, é uma das cidades mais caras da Itália.
E aí eu consegui fechar esse quarto e foi bem interessante, porque eu fechei o quarto, tinha mais 3 estudantes que moravam ali, só que assim que eu cheguei lá, eles ficaram uma semana e eles foram embora, porque eles tinham terminado a graduação deles de 3 anos. E aí eu fiquei o resto das 3 semanas sozinho no apartamento. Era um apartamento muito grande, muito bem equipado, com tudo incrível, assim. Então foi um valor maravilhoso que eu achei esse apartamento, foi um achado. A hospedagem foi isso então, e agora o material. O material você compra à parte, as tintas, os pincéis, as telas. Se você já tem alguma coisa, né, óleo, você pode até levar, como muitos amigos meus levaram. Eu não tinha nada, nunca tinha feito pintura a óleo, então eu comprei tudo lá. Em Florença, eu gastei 245 euros, o que dá 1.617 reais. E isso vai variar também, se você já tem material, o que material você vai comprar, mas eu acredito que se for comprar tudo lá vai dar nessa faixa de 200 a 250 euros mesmo. Alimentação também é um fator que vai depender muito, se você almoça, janta, faz as refeições em restaurante ou se faz em casa. Eu fiz um mix, às vezes eu comi em restaurante, às vezes eu comi em casa. Eu gastei 350 euros de alimentação, o que dá dos 2.310 reais. Transporte, então, desde quando eu cheguei em Roma, eu peguei um trem para Florença. Em Florença eu pegava ônibus todos os dias, ou trem, ou tram. E também a gente fez algumas disciplinas de plené que era fora da cidade, em outra cidade. E a gente pegava o trem para ir para o mar. E ao todo eu gastei 170 euros, o que dá 594 reais, então, de transporte. Internet. Eu peguei uma internet que ela não só atendia só a Itália, mas também toda a Europa. Essa internet eu comprei aqui mesmo do Brasil, estando aqui já eu comprei o eSIM, e chegando lá ela já começou a funcionar quando eu estava em Portugal. Quando eu desembarquei no aeroporto de Portugal, ela já estava funcionando. Eu paguei na internet 90 euros, o que eu achei um pouquinho caro, mas você pode comprar o chip lá também, tem várias outras formas, tem até planos mais em conta, só que essa foi muito boa, ela não acabou, durou todo durante o curso. Eu gastei 594 reais, que era 90 euros. Ao todo, então, ficou o meu curso com a hospedagem, viagem, passagem, bilhete, alimentação completo, deu 30.013,90. Então, foi esse o valor do curso completo que eu gastei ali. E eu acredito que fica nessa faixa mesmo, um curso de um mês em Florença, mais ou menos de 30.000 a 35.000, depende muito dos seus gastos, mas eu acredito que não vai subir muito além disso e nem vai descer muito além disso também não. E sobre o curso foi incrível, foi uma experiência incrível. Quem tiver alguma outra dúvida pode enviar aqui para mim no direct ou comentar que eu vou estar respondendo, mas foi uma experiência única que vale muito a pena. Os professores são incríveis. Os estudantes também que eu conheci ali, que estavam fazendo o curso comigo, foi incrível. A gente foi fazer pintura no mar, que foi maravilhoso também, essas viagens. Era tudo muito lindo, assim, sabe? Parecia cena de filme. As pinturas de plein air, que era em paisagem de Florença, da Toscana, a coisa mais linda. E já a parte de portrait era já dentro do ateliê, né? Então, com os cavaletes, pintando uma modelo ali ao vivo mesmo, né? Modelo vivo. Então foi incrível o curso, eu recomendo muito a escola, eles são super atenciosos, me ajudaram bastante, tiraram dúvidas, e se fosse para fazer, eu certamente escolheria de novo a Florence Classic Art Academy, porque para mim foi incrível. E também um detalhe que lá é uma escola de arte clássica, né? Então você vai aprender as técnicas dos antigos mestres do Renascimento, Barroco e tudo isso. Então você aprende a arte clássica, então eles têm todo um cronograma, um padrão de arte clássica. Eu sou mais contemporâneo, mas aí eu sentia que eu precisava beber um pouco de fonte de arte clássica, e isso também foi uma experiência que eu vou levar para a vida, assim. E também foi técnica de pintura a óleo que eu não sabia e eu aprendi lá, então para mim foi uma experiência única, muito enriquecedora e valeu cada centavo investido. E grande abraço, e quem tiver dúvida é só me mandar.